O que nós temos em planejamento estratégico? Uma coisa que a gente não percebe, mas todos nós criamos metas e objetivos. Tá? E uma coisa que a gente tem que levar em consideração sempre, planejamento estratégico sem meta e objetivo não é planejamento estratégico. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de metas, né, de objetivos. Uma criança, quando a gente passa para uma criança, olha, seu objetivo é passar de ano, lembra? Você tem que passar de ano, tá? Isso é uma meta que os pais passam para as crianças e nós, como crianças, nós aderimos e trabalhamos isso. Desde criança, a gente trabalha com metas e objetivos. Ah, olha, então se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta, eu vou te dar uma viagem, então eu tô te dando um bônus, né? Uma recompensa pelo atingimento de uma meta, tá? Estabelecido por nós para atingirmos um objetivo maior. Veja, eu estabeleci que você tem que passar de ano, e se você passou de ano, né? Legal, lindo, maravilhoso, aí eu te dou uma bicicleta que você queria, ou eu te dou uma viagem que você queria. Então eu estou dando uma meta e um objetivo para a criança. E nós estamos acostumados a receber isso desde que a gente nasce, tá? Então, só para a gente entender isso. Então, se não tiver uma meta bem definida, com data, com projeção, com objetivo bem definido, isso não é uma meta. O objetivo não é um planejamento estratégico, tá bom? Então tá, a gente vai para um conceito de planejamento estratégico, tá? Esse conceito eu tirei de um livro, Fundamentos do Gerenciamento de Projetos, tá? Que fala sobre planejamento estratégico, e ele define planejamento estratégico da seguinte forma: é uma técnica corporativa que proporciona uma análise ambiental de uma empresa, e vocês vão entender por que eu estou falando de análise ambiental de uma empresa, porque a gente vai falar sobre uma técnica chamada de SWOT, identificando oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos. Isso aqui é uma técnica chamada SWOT, tá? Que eu vou explicar mais para frente também. Para que saia do seu estado atual, então olha, estado atual é a missão de uma empresa, e chegue em um estado esperado. O estado esperado é uma visão, é a visão da empresa. Então, quando a gente fala de missão e visão, tem a ver com estado atual, estado futuro, estado esperado. Tudo bem? E analisando esse ambiente da empresa, é que a gente consegue enxergar como é que a gente está hoje e aonde a gente quer chegar. Tudo bem? Então, isso é o planejamento estratégico. Uma outra coisa bastante importante no planejamento estratégico é entender estratégia. Estratégia é o que se pretende. Qual é a estratégia? A minha estratégia é abordar o mercado chinês, o mercado americano, sei lá, é uma estratégia. Então é o que se pretende, tá? Onde é que você quer chegar? Aí, o que a gente tem que entender nesse planejamento estratégico, na análise da empresa? Processos. Processos são rotinas. Então, o que eu tenho, as atividades que eu tenho hoje, como é que eu faço isso, os sistemas que eu uso, máquinas que eu uso hoje, e tudo eu analisar os processos hoje. Como é que eu faço para produzir o meu produto hoje? Como é que eu faço para atender ou prestar um serviço? E são os processos, as rotinas que existem dentro da empresa, tá? E aí a gente tem que entender o que são projetos, tá? Projetos são ações de mudança. Então eu vou montar um projeto, todo projeto, olha outro conceito, todo projeto tem início, meio e fim. Se não tiver data de fim, isso não é um projeto. Você está lidando com processos. Processos não têm data de fim. Tá? Você começa e atende, aí você volta para o início e é um ciclo. Tá? Projeto é uma ação de mudança. Então, o que é uma ação de mudança? Se eu pensei numa estratégia que é, por exemplo, atender o mercado americano, tá? Hoje eu não atendo. Então, esse é o meu futuro, tá? É o que se pretende.
Ah, legal. Aí eu olho para os processos e rotinas que eu tenho dentro da empresa. Do jeito que eu tenho hoje, das coisas que eu tenho hoje, eu consigo atingir o mercado americano? Ou uma outra estratégia, eu quero chegar a 50% do mercado, atingir os 50% do mercado que eu tenho de clientes, tá bom? Das possibilidades. Pô, atingir 50% do mercado é coisa pra caramba. Com os processos e rotinas que eu tenho hoje, eu consigo aumentar o meu volume de vendas e atingir 50% do meu público-alvo? Será que eu consigo fazer isso? Normalmente não. Normalmente você chega e fala, eu quero atingir esse 50%, hoje eu só tenho 5%, hoje eu tenho 10% do mercado. Então, para eu duplicar o meu volume de vendas, por exemplo, normalmente eu teria que duplicar meus processos, porque com o que eu tenho hoje eu não consigo, tá? Então, com o que eu tenho hoje eu não consigo, então aí entra a ideia de projeto, ok? Aí eu tenho que fazer um projeto para mudar a minha rotina, mudar os meus processos. Mudar os processos significa trocar o sistema que eu uso, trocar os procedimentos, mudar os procedimentos que eu estou fazendo hoje, contratar mais gente, enfim, eu tenho que abrir uma nova filial, porque a filial que eu tenho hoje não suporta o processo que eu tenho de produção, o atendimento de cliente. Então eu vou montar projetos que vão mudar os meus processos de rotina. Tudo bem? Então, se você entender que você vai ter que definir melhor esses 3 conceitos aqui, se você entender esses 3 conceitos, aí você tem a base para começar a pensar em planejamento estratégico, tá? Sem entender esses 3 aqui, você não vai conseguir entender como é que eu vou montar um planejamento estratégico, tá? Então, legal. Aí, vamos falar de missão. O que é missão? Eu já dei uma dica ali no conceito de planejamento estratégico, tá? Missão, ele vai definir o negócio, tá? Então, para que serve a missão? Ela serve para não perder o foco, tá? O que é não perder o foco? Imagine o seguinte, você vai definir o seu negócio como é que ele é hoje. Hoje, eu sou uma barraquinha de cachorro quente e que faz cachorro quente com batata. É isso, tá? Então eu defini o meu negócio e para que serve isso? É para todo mundo que trabalha comigo não perder o foco. Então missão, primeiro, ela tem a função de definir um foco interno da empresa. Ao contrário do que muita gente pensa, planejamento estratégico não é somente para mostrar para o meu cliente que eu tenho missão, visão, valores, coisas desse tipo. Tá? Não é só para o cliente. Começa para definir isso internamente com seus funcionários. Depois eu vou chegar no cliente. Tá? Então, primeiro, é para a gente não ter a síndrome do pato, né? Nada contra o pato, coitado do animal em si, mas é só para a gente usar isso aqui como parâmetro. Para que a gente tem que manter o foco? Que é para a gente não se transformar num pato, quer dizer, animal polivalente. Ele voa, ele nada, ele mergulha, ele anda, ele canta. Porém, ele faz tudo mal feito. É tudo mais ou menos. Não estou criticando o pato, mas olha só, ele é polivalente, ele faz tudo isso. Se você for comparar o pato com outro animal que voa, experimenta ver como é que o pato voa. Ele voa mais ou menos, ele se vira. Agora, dá para comparar o pato com uma águia que vai a quilômetros de altura, a velocidade que ela atinge? Não dá. Dá para comparar o pato com o peixe? Então, o pato sabe nadar, ele entra na água, ele nada. Tá? Ele vai nadando lá mais ou menos, mas ele nada. Dá para comparar ele com um peixe que ele atinge uma velocidade absurda dentro da água? Não dá. Tá? Aí ele mergulha, dá uma entradinha na água e sai. Então, não dá para comparar com o peixe. Dá para comparar com um leopardo que consegue atingir aí uma velocidade incrível.
quando ele corre na terra? Dá para comparar o leopardo com o pato? Para ver quem corre mais? Não dá. O pato faz lá o quen e tudo. Dá para comparar com passarinhos que cantam verdadeiras melodias aí que tem na natureza? Não dá. Então é essa nossa brincadeira aqui com o pato para mostrar que ele faz um pouco de cada, mas ele faz tudo mais ou menos. Se for comparar com um especialista, né, você dança. É este o objetivo da missão, tá? Você ter um foco definido na sua empresa para que ele siga e seja compartilhado entre os funcionários. Se isso não for compartilhado entre os funcionários, esquece, não adianta nada, tá? Então tem que ser compartilhado com os funcionários. Os funcionários têm que ter isso a visão. Eu vou dar vou mostrar alguns exemplos aqui de algumas empresas também, para a gente entrar em algo mais prático, tá? Então assim, olha, definir missão é o objetivo do negócio. Para que ele existe? Primeira pergunta que você tem que fazer, tá? O que você faz? O que a empresa faz? Tá? Ela produz o produto X, ela fabrica o produto X, ela presta o serviço Y, coisas desse tipo. Então isso são coisas que tem que estar na sua missão. Definir o que você faz, tá? Por que você existe? Eu existo para fazer isso para o cliente, entregar esse melhor produto para o cliente e tal. Então você também tem que colocar na sua missão algo nessa linha. Qual o seu diferencial? Como que a sua empresa faz para atingir esse cliente? Tá? Então esses 3 elementos são elementos fundamentais numa definição de uma missão. Tá? Nem sempre as empresas conseguem colocar isso tudo numa missão. Tá? E eu vou dizer o seguinte, isso também não é um negócio fácil de se fazer. Tá? Exige muita discussão e tal, mas é importante que esta missão seja definida para que os funcionários enxerguem aquilo lá, entendam qual é o foco da empresa. Vou dar um exemplo prático. Imagina que você é um restaurante de comida chinesa, tá bom? Ou japonesa, para tirar da China, comida japonesa, tá bom? Então você tá lá, restaurante de comida japonesa. Então você faz lá o sushi, o sashimi e tal, então você tá focado, é comida chinesa. Legal, é o japonesa, de novo, comida japonesa. Tá bom, aí vamos supor que os seus funcionários, o cozinheiro lá, eu também sei fazer esfirra. Então que tal a gente colocar aqui, eu começar a fazer esfirra também, a gente vende no restaurante esfirra. Legal. Pode ser muito interessante você ter um funcionário que também tenha outra expertise e possa contribuir. Você é um restaurante, então eu também posso vender esfirra. Pode, tecnicamente sim, você pode. Mas só que olha só o que acontece. Você vai dividir o seu foco entre elementos e produtos que você... matéria-prima que você precisa para fazer comida japonesa e matéria-prima que você precisa para fazer esfirra, comida árabe, sei lá, coisas assim. Significa dizer que você está desviando o seu foco entre os funcionários. E aí é que precisa essa missão. Que a missão ser o melhor restaurante de comida japonesa, feito com o maior carinho, prazer e arte. Sei lá, coisas do gênero. Mas você está definindo que o seu restaurante é de comida japonesa. Significa dizer o seguinte, legal, gente, obrigado pela criatividade, mas nós não vamos fazer esfirra porque o nosso restaurante é um restaurante de comida japonesa. Quem vem aqui, vem e procura comida japonesa, não esfirra, tá? Então, legal, se você quiser contribuir, vem com outra ideia que tem a ver com comida japonesa, tá bom? Então, é para isso que serve a missão. A gente alinha as expectativas internas e sempre que os funcionários vão pensar em ajudar a empresa, vão pensar em ajudar dentro das características de uma missão, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui da missão do McDonald's, tá? Nem sei se a missão atual é essa, tá? Eu só peguei aqui, aí didaticamente, peguei em alguns livros que tem a menção como era a missão do McDonald's. E é só pra gente usar como exercício aqui, tudo bem? Então, tá. A missão do McDonald's ou era, tá? Servir alimentos de qualidade com rapidez e simpatia num ambiente limpo e agradável. Veja, independente do que você ache
ou sobre o McDonald's ou sobre a comida do McDonald's. Servir alimentos de qualidade. Se você for atrás da história do McDonald's e enxergar como que é visto todos os processos de qualidade, análise de fornecedores, a estrutura disso, como é que isso é passado para todos os franqueados no mundo todo, você vai ver que o McDonald's tem uma das melhores análises de processos de qualidade implantados para os seus franqueados. É um negócio realmente incrível o nível de treinamento que eles têm para todos os funcionários quando entram e tudo, passam por um treinamento exaustivo para você começar a trabalhar dentro do McDonald's. Então você vê o nível de processos de análise de qualidade, na escolha do fornecedor, na forma de se fazer ou preparar o alimento. Então, sim, existe sim um processo muito grande de definição de qualidade dos alimentos, tá? O que acontece não é saudável você comer sanduíche todos os dias, tá? Mas o que tem lá dentro, que eles prezam pelos processos e tal, tem um nível de processo de qualidade muito grande, tá? Aí muitos vão questionar, tá bom, mas eu vou no McDonald's lá no meu bairro e é uma porcaria e tal. Claro, gente, existem falhas em todos os processos que existem em qualquer lugar. Tá? Imagina uma empresa do tamanho do McDonald's, a quantidade de franqueados que existem no mundo todo e como é que você cuida dessa qualidade e garante isso tudo no mundo todo. É muito difícil, tá? Não é isso que eu estou querendo justificar. Mas o objetivo deles é isso aqui, ó, serviço e alimento de qualidade, com rapidez e simpatia. Com rapidez porque é um fast food. Veja, se você não colocar com rapidez, é um fast food, é para comida rápida. Tá? Então o objetivo é esse. Tá? Não é você sentar lá e ficar 3 horas comendo. Não, é você sair já comendo. Tá? O da simpatia é porque existe um treinamento de se fazer tudo isso. Mas tem diferenças de um protein, tem várias diferenças entre um e outro. Porque são pessoas diferentes em locais diferentes. Tá? Não dá para ser robô. Ok? As pessoas não são robô. Então vai ter suas diferenças sim. Num ambiente limpo e agradável. Sim, eles tentam manter o máximo possível do limpo e agradável. Tem McDonald's que são até exemplo de limpeza e tal. Tem outros que não vão ser. Isso depende das pessoas que estão lá, depende da gestão, depende às vezes até do momento, né? Aconteceu um problema sério lá, não foi possível. Então acontecem coisas, tá? Então não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, com a padronização e o foco geral interno, a busca incessante para que isto aconteça, tá bom? Isso é o hoje, estou falando de missão, tá? Então, legal. Aí eu tenho alguns outros exemplos que eu coloquei aqui, que, de novo, não sei se ainda são reais ou atuais, tá? Porque a missão também pode mudar ao longo do tempo, tá? Principalmente empresas de muitos anos, né? Por exemplo, Ford, tem décadas, né, de empresa e ao longo de décadas você também pode mudar a missão, tá? Isso não é para não mudar nunca, muito pelo contrário, a ideia é que ao longo do tempo você consiga mudar, tá? Então, por exemplo aqui, no caso da Ford, fornecer soluções totais de transporte para os nossos clientes de forma a proporcionar-lhes valor superior e satisfação, permitindo simultaneamente o seu crescimento, o de nossos funcionários e acionistas. Percebam que existem elementos aqui explicando como você faz, tá? Com valor, gerar valor superior e satisfação, permitindo o seu crescimento. Então, você está dizendo um pouco do como, tá? Você tem um pouco do que, né? Então, soluções de transporte. Então, eu não vou fazer só carro, eu vou fazer outros meios de transporte, tá? Então, eu vou entrar em outras linhas. Eu estou aí definindo o que eu faço, tudo bem? Legal. E uma coisa importante, eu coloco aqui, para o cliente, para os nossos funcionários e acionistas. Percebam que está na missão também se preocupar com funcionários e também se preocupar com os acionistas, que é quem investe na empresa. Então, isso aqui é uma coisa interessante de se colocar, tá? Então, você coloca um foco nisso. Se eu vou para Boticário, por exemplo, Boticário, criar produtos e serviços que enalteçam a beleza e promovam o bem-estar das pessoas, traduzindo essa intensa
intenção em valores percebidos pelos clientes para conquistar a sua fidelidade e assegurar o crescimento e a rentabilidade do negócio. Tá, legal, já definiu logo de cara. Criar produtos e serviços que enalteçam a beleza. Produtos e serviços que enalteçam a beleza e promovam o bem-estar das pessoas. Tá? Então, aí, logo de cara, você já sabe o que a empresa está focando, o que ela faz, tá? O que ela está produzindo. Legal, vamos a outros exemplos. O da IBM, ele é bastante detalhado, até acho que é detalhado até demais, em várias coisas. Então, assim, liderar a criação, desenvolvimento e fabricação nas tecnologias mais avançadas da indústria de tecnologia de informação, incluindo sistemas, softwares, redes, microeletrônica, traduzindo por meio de nossa rede mundial de soluções e serviços profissionais essas tecnologias avançadas em valor de negócio para os nossos clientes. Veja, ele entrou em vários itens de tecnologia, o que é bastante difícil, tá, para uma empresa de tecnologia, mas a IBM é centenária, ela tem mais de 100 anos de existência. Tem desculpa, não sei se são 100 anos, tá? Mas são décadas de existência. Mas veja, então ela acumulou essa expertise em vários ramos de tecnologia, tá bom? Então isso aqui está traduzido na missão atual, tá? Ou mais recente que a gente tem aqui. Só que tem um detalhe que eu queria chamar a atenção, que é o mais interessante aqui da missão. Aqui dá para entender que é uma empresa de tecnologia, então está definindo o que ela faz. Legal. Só que tem um detalhe aqui embaixo, que é essas tecnologias avançadas, traduzindo em valor de negócio para os nossos clientes, tá? Aqui ele está deixando claro que é valor de negócio. Quer dizer, eu sou uma empresa de tecnologia focada em tecnologia para outras empresas. Então eu estou aqui focada no negócio, né, no valor de negócio para os nossos clientes. Então eu estou agregando valor ao negócio dos nossos clientes. Eu estou tratando com empresas. Então o meu maior foco são empresas, tá? E não cliente final diretamente. Então empresa para empresa, tá? Business to business, que a gente fala. Então uma coisa interessante aqui na missão. Aí eu tenho lojas americanas, né? Ajudar as pessoas a melhorar continuamente a sua qualidade de vida, promovendo acesso a produtos de qualidade, com melhor atendimento de serviço, poupando tempo e dinheiro. Bem, definiu o que ela vende? Aqui pela missão, não. Isso quer dizer que ela vende qualquer coisa na loja, tá? Então, assim, é uma loja aqui de departamentos, que tem qualquer coisa, um monte de coisa lá que ela pode vender e tudo para poupar seu tempo e dinheiro, tá? Então, o foco aqui na missão. Legal, aí isso é missão, eu dei alguns exemplos, agora eu vou entrar em visão. Visão é cenário futuro, como eu já falei aqui, desejável da organização, é um futuro. Então, quando a gente fala de visão, sempre imagine definir visão para 5, 10 anos para frente, tá? E não só para o final do ano, para os próximos meses. A visão de uma empresa que faz parte do planejamento estratégico é para daqui a 5, 10 anos, é algo mais de longo prazo, tudo bem? Então, vamos dar alguns exemplos aqui de visão, e aí eu queria explicar o que é visão míope estratégica aqui nessa análise, tá? Tirada também de um livro bastante interessante, que é Fundamentos de Gerenciamento de Projetos, tá? Da editora FGV, bastante interessante o livro, e eu tirei esse quadro de lá, que eu achei bastante interessante quando a gente fala de visão míope e visão estratégica, tá? Então, eu vou usar um exemplo aqui, mas tem vários, tá? Eu vou usar um exemplo que é o da Copenhagen, tá? Talvez para ficar um pouco mais simples a discussão aqui. Copenhagen, chocolate, tá? Então, fabrica chocolates e vende chocolates. Ok, uma visão míope diria ou deixaria o foco da visão
em chocolates apenas. Então, assim, você chega e fala o seguinte: olha, minha visão é se tornar a vender o melhor chocolate, o melhor reconhecimento de chocolate da América Latina e reconhecido como o melhor fabricante de chocolates. Tá? Tudo focado no chocolate em si. Tá? Isso é uma visão míope. É uma visão? Eu quero me tornar uma que eu ainda não sou. Então é futuro. Tudo bem. Só que é uma visão míope porque você pode ir muito além do chocolate. Tá? Então, se você olhar bem a Copenhague, se você for nas lojas da Copenhague, vocês vão ver um investimento alto em embalagens, em formas de se vender chocolate. Então, o que acontece? Como é caro, é um pouco mais caro, não é só mais caro pela qualidade do chocolate, e sim pelo entorno do chocolate. Se você pegar as embalagens, eles viram presentes. Você tranquilamente pode comprar um chocolate na Copenhagen, tá? Vai gastar bastante, e você pode dar isso de presente de aniversário até. Tá? Ou de final de ano, de Natal, presente de coisa, e quem vai receber vai entender que é realmente um presente, porque a embalagem é totalmente focada em um presente, não só o chocolate. Então você está dando um presente efetivamente. Então essa é a diferença entre visão míope e estratégica, tá? Que eu acho bastante interessante para a gente pensar. Quando a gente vai para definição técnica, né, do que é visão, tá? A visão de futuro deve ser, tá? Então, aí, coisas interessantes que a gente tem que colocar aqui na visão. Ela tem que ser clara, abrangente, detalhada, tá? Definir melhor o que é. Não assim, se tornar a melhor empresa. Se tornar a melhor empresa no quê? Para quê? Em que momento? Para que público? Então define um pouquinho melhor. Não deixa ela muito genérica, tá? Se você deixa uma visão muito genérica, você não consegue montar metas, objetivos, datas, nada, porque fica muito genérica. Eu quero ser a melhor do mundo. A melhor do mundo no quê? Né? Então define um pouquinho melhor. Tem que ser desafiadora e inspiradora. Você também não pode colocar uma visão muito próximo do que você já é hoje, tá? Então imagina você... É a mesma coisa que você colocar para a pessoa física. Falar, eu tenho hoje, eu tô super, tenho muito peso, né? Tô um pouquinho gordinho, tenho o peso além da média, então legal, tá? Aí eu coloco um objetivo para mim, né? Uma meta para mim, que é perder 100 gramas até o final do ano. Bem, veja, perder 100 gramas até o final do ano é possível? É uma meta? Pode ser. Tá? Só que isso é desafiador, é inspirador, né? 100 gramas você perde em algumas horas, de repente, você dá uma corridinha, dá uma volta no quarteirão, talvez você perca 100 gramas. Quer dizer, não é desafiador, tá? Então, uma coisa que precisa desafiar também, não pode ser muito fácil de atingir. Tá? Compartilhada pelas pessoas da organização. Isso tem que ser compartilhado entre todos os funcionários, para saber para onde que a empresa quer ir. Tá? Então todos os funcionários têm que ter na mão, na cabeça, tudo para onde que a empresa quer ir, tá? Porque tudo que eles pensarem em melhorias e tudo vai ser pensado no foco da empresa, onde é que a empresa quer chegar, tá? Motivante e inovadora. Importante é motivar as pessoas, ser uma visão inovadora, uma coisa diferente, que vai causar um impacto interessante nos funcionários e levar e conduzir a empresa para onde ela quer chegar. Desenvolvida pelo líder. Veja, aqui o foco se o líder não fala sobre a visão, se ele não tem isso como algo, como foco dele, como é que os funcionários dele vão ter? Tá? Então, os líderes, o líder máximo, ele tem que estar com essa visão e bater isso todos os dias, porque é ele que vai conduzir a empresa e vai dizer isso todos os dias nas ações que ele faz, no que ele realmente implanta, no que ele pede, em tudo que ele faça, ele tem que estar com envolvimento sobre a visão. Vou dar um exemplo aqui de visão da Avon, tá? Que nem, de novo, não sei se é atual, eu peguei aqui alguns livros para a gente poder usar como referência na discussão. Ser a empresa que melhor entende e satisfaz globalmente as necessidades de produto, serviço e autorrealização da mulher. Veja, da mulher. Tá claro que isso aqui está detalhado?
Tá claro o que ele quer, onde ele quer chegar, a empresa quer chegar na visão da mulher. Então, todos os produtos, serviços, autorização, de tudo que ele fizer, é tudo com foco na mulher. Você já especificou. Aí eu tenho, sua empresa é melhor que entende e satisfaz globalmente. Quer dizer, globalmente, eu quero atingir as mulheres no mundo. Então, eu tenho que entender o comportamento, as necessidades das mulheres em vários países, tá? Em vários mercados. Então, são elementos que você vai colocando aqui na visão, tá? Da empresa. Vou dar outros exemplos aqui. Embraer é uma empresa brasileira, não sei se todo mundo conhece, né? Que fabrica aviões e, não sei se vocês sabem, ela não é só um fabricante de aviões qualquer, é uma das melhores fabricantes de avião do mundo, tá? É reconhecida no mundo todo, ela vende aviões para o mundo todo, tá? Então, qual era aqui a visão da Embraer? Continuará a crescer para ser uma das principais forças globais dos mercados aeronáutico e defesa, tá? Também constrói aviões para aeronáutica, para defesa, tá? Líder nos seus segmentos de atuação, reconhecida pelos níveis de excelência em sua ação empresarial. Níveis de excelência, isso é uma coisa que ela já conseguiu atingir, já tem alguns anos, tá? Que é ser reconhecida como uma empresa de nível técnico de construção de aviões realmente diferenciada, tá? Então, assim, é uma empresa que conseguiu atingir muitos desses itens aqui que eu já vi e tal, e define muito bem o seu foco, tá? De mercado. Sadia. A Sadia tem uma coisa interessante na visão dela, e para quem já conhece essa marca há algum tempo, sabe o que eu vou dizer aqui. A empresa se diferenciar pela imagem de sua marca, por excelência do serviço, inovação e qualidade dos produtos. Tá, excelência, inovação, qualidade dos produtos é uma coisa mais comum. Mas, imagem de sua marca. Quem é um pouco mais velho vai lembrar muito fortemente dos anúncios que tinham, as propagandas que tinham na TV, que faziam muita menção muito forte ao S da Sadia. Então, o S da Sadia, o S da Sadia. Então, isso diferenciou muito a marca, fez um impacto muito forte no mercado com relação à marca da Sadia. Aí nós temos Submarino, ser a loja preferida dos clientes por oferecer conveniência, serviço, variedade e segurança. Então, assim, tá aqui uma loja online, né, para vender qualquer tipo de coisa, então ter seguro, então as pessoas terem menos impacto, menos problemas possíveis, né, com uma venda online. Aí a gente chega aqui para outro exemplo, que é Itaú. Ser um banco líder em performance perene, reconhecimento sólido e ético, por equipes motivadas, comprometidas com a satisfação dos clientes, com a comunidade e com a criação de diferenciais competitivos. Legal. Veja, aqui na visão, tem uma coisa para a gente lembrar, tá? Nem tudo que está na visão significa que ele é hoje, tá? Visão é futuro, lembra? Então, quando a gente lê uma visão, a gente tem que entender que nem tudo que está na visão a empresa já tem hoje. Ela quer alcançar isso, tá? Então, não necessariamente está comprometida com a satisfação dos clientes, com a comunidade, com a criação de diferenciais. Eu já tenho tudo isso? Não, mas ela pode ter algumas iniciativas hoje. A coisa é mais forte numa coisa ou numa outra, tá? Não só o Itaú, estou falando de todas as visões aqui que eu apresentei. Não necessariamente eu já tenho tudo. Visão é para o futuro, tudo bem? Legal. E para a gente terminar a questão de missão e visão, nós temos a questão dos valores, tá? Valores está muito atrelado a como eu vou atuar no meu dia a dia, como que eu vou exercer a minha missão e como que eu vou chegar lá na visão no futuro. Então, valores são fontes de força, porque dão às pessoas o poder de agir. Os valores são profundos e emocionais e normalmente dificultam a mudança.
Tá? Então, valores são os valores enraizados na cultura organizacional, na cultura dos funcionários. Tá? Outro exemplo aqui, os valores são a base da cultura corporativa. Os valores dão às pessoas um senso de ação comum e servem de referência para o comportamento do dia a dia. A clareza sobre os valores fornece uma base fundamental para a ação. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui da 3M, mas antes disso, só para dizer aqui, valores tem a ver com o seguinte, você tem uma visão que é melhor atender o cliente o mais rápido possível, você coloca lá como uma visão, você quer chegar nisso. Se você tem um funcionário que ele vai lá e atua para o cliente fora, às vezes, de algum padrão que existe na empresa, mas se ele usou como parâmetro o que ele estava fazendo para conseguir atender melhor, mais rápido o cliente, por exemplo, e ele conseguiu atender melhor e mais rápido o cliente, por mais que ele tenha usado uma regra que não tenha na empresa, se ele usou isso como valor, atender mais rápido e eficiente para o cliente, ele atingiu a visão, a meta e o objetivo da empresa. Tá claro? Então a gente até pode discutir se ele usou uma regra que não era a melhor regra. Podemos discutir, mas ele usou a base dos valores da empresa para atender o cliente. Então ele está seguindo um caminho forte com relação aos valores da empresa. Tudo bem? Vou dar um exemplo aqui mais prático. Eu vou dar um exemplo da 3M, que pelo menos os valores dela, né, de novo, não sei se é o atual, mas que tem aqui, inovação, integridade absoluta, respeito à iniciativa individual e ao crescimento pessoal, tolerância, qualidade, confiabilidade, solucionar problemas. Veja, se você for em qualquer loja de material de construção ou papelaria, um monte de coisa, você vai ver um monte de produtos da 3M. Tem um monte de produtos que talvez você nem saiba que são da 3M, mas você usa. Tá? O objetivo da 3M, você vai ver que o foco maior é ter soluções ou produtos, né? Produtos que vão solucionar os seus problemas. Tá? Então pode ser aquele adesivo de dupla face, autoadesivo, um monte de coisa que vai ter, um monte de produtos. E aí, olha só o que tem nos valores: respeito à iniciativa individual, crescimento pessoal. Eles focam muito na ajuda dos funcionários, ajudando os funcionários a ajudar a empresa. Então, eu foco muito e promovo muito a iniciativa individual em criar novos produtos, em criar soluções para as pessoas, eu incentivo os funcionários a terem isso. E eu também incentivo o crescimento pessoal interno. Tá? Então, e tenho aqui um outro pilar que é inovação. Então, quando eu falo isso, para vocês terem uma ideia, vocês devem usar ou devem conhecer um produto da 3M chamado Post-it. Tá? O Post-it foi criado pela 3M. E eu não sei se vocês conhecem a história do Post-it. O Post-it foi criado por um estagiário da 3M, que ele simplesmente pegou um papelzinho, colocou uma cola no papelzinho e grudou na tela dele do computador, na baia, foi grudando coisas ali. E aí quando alguém viu, passando pela mesa do estagiário, falou: nossa, que ideia legal, vem comigo e apresenta a sua ideia para uma reunião de criação de produto. Eles levaram o próprio estagiário para dentro de uma reunião de criação de produto e ele apresentou a ideia e revirou o Post-it, que virou um dos maiores produtos da 3M. Então assim, surgiu de um funcionário simples, básico, em que eles acreditam nas ideias dos funcionários, tá? Virou um exemplo, isso e tal, na 3M, mas eles investem realmente nessa ideia de inovação e criação aqui interna e individual dos seus funcionários. Beleza? Então, aqui chegamos ao fim da questão do planejamento estratégico, tá? Então, resumindo o planejamento estratégico. Planejamento estratégico começa com uma visão, começa com uma missão. Missão o que é? O estado atual, é o hoje, tá? Então eu estou falando aqui de como é que a empresa é hoje,
Como é que ela faz as coisas hoje? E aí, visão é futuro. Visão é futuro, estado desejado, tá? Daqui a 5 anos, 10 anos, ou quanto for. Então, isso aqui é futuro. É difícil de escrever com mouse, tá? Eu não tenho uma caneta aqui, estou escrevendo com mouse. Então, isso aqui é futuro. Hoje e futuro. Entre hoje e futuro, tem algo chamado meta, tá? Objetivos estratégicos, metas, pode chamar do que você quiser, tá? A gente pode entrar depois eu vou entrar em mais detalhes sobre metas e tudo, mas eu estou falando de objetivos estratégicos, metas e tudo que a gente vai definir mais para frente. Todas as metas e objetivos têm datas finais, tem que ter data. Se não tem data, não é uma meta, não é um objetivo, ok? Estratégico, não tem a ver com o planejamento estratégico. Então, isso tudo aqui é o que a gente chama de planejamento estratégico, tá? Tem que envolver toda essa análise aqui, tá? E aí, eu tenho aqui no material, tá lá disponível para vocês, tá? Alguns exemplos do que são objetivos rotineiros, de todos os dias, objetivos de aperfeiçoamento e objetivos de inovação. Tá? Então, vou dar só um exemplo aqui da tabelinha que tem aqui, é só para exemplificar e entender melhor o que são. Objetivos rotineiros. Treinar 100 homens hora por semana. Então, toda semana eu tenho que treinar pessoas. Toda semana eu tenho que treinar homens e por hora. Então, assim, eu tenho 100 homens por hora. Por semana é o volume de treinamento que eu tenho que dar. Beleza. Se eu estou atingindo esse volume, eu estou dentro dos meus objetivos rotineiros. Se eu tenho um objetivo de aperfeiçoamento ele vai entrar num índice de qualidade. Então, aumentar a qualidade dos produtos em 5% ao ano. Então, eu estou melhorando o que eu já sou, tá? Então, estou melhorando. Pode ser financeiro, pode ser qualidade, pode ser tempo, pode ser um monte de coisa, tá? Então, estou aperfeiçoando. Objetivos inovadores. Inovadores, então eu posso colocar aqui, criar e desenvolver um produto novo por mês. Então todo mês eu tenho que criar um produto ou desenvolver um produto novo. Então eu estou colocando aqui o objetivo de inovação. Então quando você separa isso aqui, fica mais fácil da gente criar vários objetivos e metas para a empresa. Sempre que você vai pensar em objetivos, rotineiros, aperfeiçoamento, inovadores, ou o que for, tanto faz. Você vai pensar em objetivos, você vai pensar na visão da empresa, no planejamento estratégico. É a partir daí que você vai criar objetivos, tá? Das empresas. Tudo bem? Perfeito? Chegamos então aqui ao final dessa parte de planejamento estratégico. Valeu, até a próxima.